E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians conseguiu quitar uma parte da dívida que mantinha com o atacante Memphis Depay, referente a direitos de imagem, no valor de aproximadamente R/cifrão 1,4 milhão. O clube vinha tratando essa pendência como simples de resolver, alegando que o valor só não havia sido pago anteriormente por falta de apresentação de notas fiscais por parte do jogador. Com os documentos finalmente apresentados, o pagamento foi efetuado. No entanto, a situação financeira envolvendo o craque holandês está longe de ser resolvida por completo. Ainda restam cerca de R/cifrão 4,7 milhões em aberto, referentes ao prêmio prometido pela conquista do Campeonato Paulista. Essa quantia mais elevada ainda não tem previsão de quitação, o que mantém o clima de incerteza nos bastidores do clube. Na última terça-feira, advogados representando Memphis notificaram formalmente o Corinthians sobre a situação. Embora o clube tenha agido com rapidez para quitar a parte da dívida mais fácil de resolver, a notificação escancarou o que há muito tempo já se comenta: o clube enfrenta sérias dificuldades para honrar compromissos financeiros firmados com jogadores. A diretoria alvinegra afirma que os salários e direitos de imagem estão em dia, mas diversas pendências com outros atletas envolvendo bônus, luvas e prêmios ainda aguardam solução. Isso alimenta um ambiente de pressão interna, pois o atraso em pagamentos pode minar a confiança do elenco, especialmente quando envolve nomes de peso como Memphis Depay. Apesar do cenário delicado, o atacante é esperado neste sábado no CT Joaquim Grava, quando o elenco se reapresenta após o período de férias. Sua presença em meio à repercussão sobre as dívidas mostra profissionalismo, mas também reforça a importância que ele tem dentro do grupo. A volta aos treinos ocorre em um momento de cobrança e de expectativa por mudanças concretas na gestão financeira do clube. Dentro do departamento de futebol, há uma tentativa clara de proteger o elenco da instabilidade externa. A comissão técnica, em conjunto com a diretoria, trabalha para evitar que os problemas extracampo interfiram na preparação da equipe para a sequência da temporada, especialmente num momento em que a união do grupo será fundamental. O diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, veio a público para comentar a situação. Ele admitiu que o clube atravessa um período desafiador e reforçou que as dificuldades financeiras não são exclusividade do Corinthians. Segundo ele, o cenário do futebol brasileiro como um todo está marcado por atrasos e negociações constantes, e a postura da atual gestão tem sido de enfrentar os problemas com transparência e diálogo. Fabinho destacou que todos os jogadores são informados sobre o andamento das pendências e que há um esforço real para resolver os casos abertos sem prejudicar a rotina de treinos e jogos. A fala do dirigente busca transmitir serenidade, mas ao mesmo tempo escancara a fragilidade do caixa corintiano. A nova diretoria do Corinthians assumiu o comando com a missão de enfrentar uma dívida imediata de aproximadamente R/cifrão 30 milhões, valor que representa um enorme desafio diante do atual fluxo de caixa do clube. Fornecedores estão com pagamentos atrasados e o clube precisa encontrar fontes de receita com urgência. Uma das principais apostas da gestão é a renovação do contrato com a Nike, que deve injetar cerca de R/cifrão 50 milhões em agosto, como parte de um adiantamento financeiro previsto em contrato. Essa entrada de recursos pode ser decisiva para aliviar a pressão no curto prazo e permitir que o clube regularize parte de suas pendências. Enquanto isso, a diretoria tenta manter o elenco motivado e unido, mesmo em meio a cobranças, promessas em aberto e um cenário financeiro que segue exigindo muito mais do que apenas discurso. O bom futebol do Corinthians não morreu de uma hora para outra, ele foi sumindo aos poucos, jogo após jogo, entre promessas vazias e crises mal resolvidas. O que antes era raça, imposição e bola no pé virou um reflexo de uma instituição que deixou de se organizar dentro para cobrar resultados fora. O time que já foi temido por sua intensidade, que fazia os adversários se encolherem no primeiro toque de bola, hoje tropeça em si mesmo. Há talento, sim, em algumas peças do elenco, mas ele parece abandonado em meio à confusão de decisões erradas, dívidas crescentes e um ambiente dominado pela instabilidade. A bola não corre com naturalidade, os movimentos são mecânicos, a criatividade parece sufocada pela desconfiança. O Corinthians perdeu sua identidade tática, sua força de reação, e mais do que isso, perdeu a sensação de controle. O que se vê é um futebol desconectado, incapaz de criar, propor ou resistir com a força que um dia foi marca registrada. A morte do bom futebol corintiano vai além das quatro linhas. É consequência direta de um clube que parou no tempo em sua gestão, acumulando dívidas enquanto tentava manter uma imagem competitiva à base de discurso e improviso. O caso Memphis Depay escancara isso: o clube contratou uma estrela internacional, prometeu prêmios, ofereceu status, mas agora luta para pagar sequer o básico. A diretoria afirma estar em dia com salários e direitos de imagem, mas os atrasos em bônus e luvas revelam a fragilidade do sistema financeiro. O elenco sente, a torcida cobra, e os resultados não aparecem.
O que resta é um time que entra em campo pressionado, sem confiança, sem ritmo e sem rumo. O Corinthians, que já foi símbolo de superação, hoje assiste ao seu futebol se desfazer aos poucos, afogado por dívidas, promessas não cumpridas e uma estrutura que desaba por dentro, tudo isso diante dos olhos de uma das torcidas mais apaixonadas do país, que, mesmo machucada, ainda espera ver o clube ressuscitar antes que seja tarde demais. O reflexo dessa crise vai além dos números frios dos balanços financeiros ou das notas oficiais que tentam amenizar a gravidade dos fatos. Ele está presente no semblante dos jogadores, na postura apática em campo, nas arquibancadas que antes pulsavam e agora protestam. A ausência de organização e planejamento cobra caro dentro do futebol profissional, e no caso do Corinthians, esse custo tem sido alto demais. A falta de investimento estruturado em categorias de base, contratações feitas mais pela pressão do que por necessidade técnica, promessas de reforços que não se concretizam e, principalmente, a falta de um projeto esportivo claro, acabaram por minar a essência competitiva da equipe. O futebol corintiano não está apenas estagnado, ele está sendo arrastado por decisões mal calculadas e um modelo de gestão que se tornou obsoleto, frágil e incoerente com a grandeza que o clube representa. O torcedor, que sempre foi o combustível do time, agora observa com descrença um clube que se apequena nas próprias mãos. A cada coletiva, a cada justificativa vaga, aumenta a sensação de que o Corinthians está à deriva, guiado por uma direção que, mesmo bem intencionada em discurso, ainda não apresentou soluções reais. A expectativa de que a renovação com a Nike alivie o caixa serve apenas como um respiro momentâneo, incapaz de resolver a raiz do problema. Sem futebol competitivo, sem planejamento financeiro sólido e com um ambiente constantemente pressionado, o Corinthians corre o risco de transformar uma crise temporária em um colapso institucional. A morte do bom futebol do Corinthians não foi causada por um único erro, mas por anos de acúmulos mal resolvidos. E enquanto isso não for enfrentado com seriedade, a esperança de reencontrar a velha alma corintiana seguirá presa ao passado. E agora, o que pensa o torcedor corintiano diante desse cenário? Aquele que canta do começo ao fim, que viaja quilômetros para apoiar o time mesmo em má fase, que defende o escudo com paixão inabalável, como ele enxerga esse Corinthians que, a cada rodada, parece se distanciar mais da essência que o fez gigante. Será que ainda há confiança de que essa diretoria vai conseguir reorganizar a casa, pagar os jogadores, recuperar o futebol e devolver a dignidade ao clube? Ou a paciência já se esgotou? Essa não é apenas uma crise de resultados, é uma crise de identidade, de alma, de compromisso com tudo aquilo que o Corinthians representa. E é justamente você, torcedor, que vive isso de perto, quem pode e deve dizer o que está sentindo. Então, queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que ainda há tempo para virar esse jogo? Acredita nas promessas da diretoria? Na retomada do bom futebol? Ou sente que o clube está entrando num ciclo perigoso, onde o passado glorioso não é mais suficiente para sustentar o presente? Mande sua opinião, diga se você vê uma saída ou se já perdeu a esperança. A voz da fiel tem força, tem peso, e mais do que nunca, precisa ser ouvida. Porque se o Corinthians vai renascer, será com o apoio e a cobrança de quem nunca abandonou o clube, mesmo quando tudo parece desabar. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.